Olha para essa frase, comer é um ato político. Nós vamos conversar hoje com Érica Morandi Pavlovsky sobre a questão do mundo que envolve o que entra e sai pela boca. Eu que lembrei dessa frase aqui, porque eu coloquei isso numa canção do ponto de vista psicológico. Aqui nós vamos incluir o psicológico na nossa forma de vida sobre como a gente se alimenta e as opções da vida. Obrigado por nos atender aqui no Câmara Livre. Eu que agradeço o convite. Mas eu vou logo de cara falando que a Érica, que é bauruense, ela acaba de vencer o prêmio Impera, lá do Social Bauru, Vinícius Fernandes, que passou o contato para a gente logo que a gente viu, fazendo o seguinte prato, ou preparando. Pupunha defumada com ragu de cogumelos e purê de cabotiã. Vamos pedir para ela explicar o prato? Vamos lá. Eu trouxe um prato, né, bem técnico para o concurso, tentei apresentar um prato, dadas as dificuldades, vamos dizer assim, dificuldades, né, até culturais, por ser o único prato, e eu tinha esse entendimento que seria o único prato à base de vegetais, né. E aí a gente logo pensa, poxa, eu vou participar, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não tenho expectativas assim, né. Porque quando a gente fala um prato com carne, você tem 1000 possibilidades de trazer sabor. Então eu me debrucei em cima da proposta e aí eu trabalhei os 5 sabores, né, que a gente chama os 5 sabores equilibrados, que dão um fator surpresa no final. Isso é um conceito bem técnico da gastronomia, onde eu trouxe o umami através dos cogumelos. Nós tínhamos o amarguinho os microverdes que eu usei, um amarguinho, mas bem sutil, né? Só para dar um equilíbrio ali. O azedo, o doce, o doce veio pela própria cabotiã, e o salgado, né? Que já era a proposta do prato. Então eu trouxe esse equilíbrio de texturas e sabores para o prato. Você falou dos 5 elementos aqui, amargo, azedo, doce, salgado... E o umami. O umami é o quinto sabor, que ele entrou na década de 90 aí como o quinto sabor. O umami, ele é difícil de eu definir, de eu te explicar assim, mas ele é dado como é um termo japonês, e ele vem como um sabor prolongado. Entendi. É a extensão É uma que você está sentindo. Né? Quando você, por exemplo, come uma feijoada que ficou cozinhando a carne por muito tempo, a carne ela dá um umami. Então você sente que a feijoada é saborosa, porque tem aquele prolongamento do sabor quando você come, né? Tá, do conceito gastronômico em si, do ponto de vista de festival mesmo, esses 5 elementos, ou esses 5 itens, tem que estar presente de alguma forma. Sim, é quando... É uma regra, é isso que eu quero dizer? Ele é uma técnica, tá. Não é uma regra, é uma técnica onde você consegue, quando a pessoa, ela come os 5 sabores de uma vez, quando ela põe na boca, aquilo explode na boca dela. Entendi. Né? Então... Mas do ponto de vista de participação, eu podia fazer uma só com azedo e o sal? Não, poderia, é uma opção. Eu resolvi trazer isso e aí eu fiz, né, um ragu. O ragu é uma cocção um pouco mais demorada, mais tranquila, e dos cogumelos, porque os cogumelos trazem o umami quando a gente não trabalha a carne. O cogumelo traz esse umami. Então ele ficou cozinhando, foi flambado em cachaça e teve, para dar uma cremosidade nele, um creme de castanha de caju. Aí eu trabalhei a pupunha, que nós fizemos a defumação lá mesmo, né, na nossa cozinha. Eu defumei ela com casca de laranjeira e a folha de limão kafir, que é muito usada na cozinha tailandesa. A casca de laranjeira, ela é uma defumação mais sutil, já que a pupunha, ela é suave, né? A pupunha em si, ela não tem um sabor marcante, então eu resolvi agregar um sabor marcante nela com o processo de defumação. Desculpa que eu vou citando como leigo para ir aprendendo e também trocando ideia aqui. O cogumelo em si também não está na mesma classificação? Não, o cogumelo... De não ter esse sabor adicional? Depende da forma como você faz o cogumelo. Se você explorar a potencialidade dele, de cada cogumelo, cada cogumelo ele te traz uma característica. Se você usar ele da forma correta, você vai agregar muito sabor.
ele traz muito sabor. E aí ele é o umami, né, bem presente. Então é só uma forma de preparo mesmo. Agora, isso tudo estava num conjunto. Como é que você chegou a essa ideia? Não, vou usar isso com isso, porque eu quero os 5 elementos. Como é que você concebeu isso na tua cabeça? Extraindo a propriedade que cada um iria agregar, né? Tá. Então eu pensei nos elementos e fiz o conjunto dele. Aí a cabotiã, nós também demos o que surpreendeu muita gente, a cabotiã. A cabotiã eu assei ela com gengibre e pimenta rosa. Que na minha concepção, eu acho que é uma combinação perfeita. A gengibre para dar ardência ou não? Ele não chegou a dar a picância porque ele não foi cru. Eu assei tudo junto, mas eu tirei eles na hora de processar e fiz um creme bem liso para ficar bem bonito com a cabotiã. Entendi. Então ele ficou suave, ele trouxe um sabor suave no creme. E aí para finalizar, eu usei uma farofinha de castanha do Pará ainda, uma farofinha crocante de castanha do Pará, que deu um toque aí. Você usou uma frase aqui antes da gente gravar, que a minha cozinha é uma oficina. Você estava, neste caso do concurso, né, ou do Prêmio Império, você já estava com essa oficina separada, ou como você foi, não, vou fazer isso com isso, você já tinha testado algumas dessas coisas? Não, eu já uso assim, o ragu de cogumelo eu uso em outros pratos, então é algo que já é comum de sabor. Isso. O purê de cabotiã também, a gente usa muito, mas o que foi mais inovador nesse processo, que foi eu aprendi a fazer nele, foi a defumação. Entendi. Né, que eu nunca tinha feito uma defumação assim dentro da minha cozinha. Né? Como todos os pratos, a tua oficina tem um monte de coisas aqui na cabeça, eu vou tentando selecionar o nosso recorte nesse bate-papo para aproveitar melhor o tempo, que dá um arsenal de questões aqui. Primeira coisa que você citou, que me veio à cabeça quando você falava sobre a comida vegana, tal, esse conceito dela em si, era para os leigos, os carnívoros como eu aqui, por exemplo, a dificuldade de lidar com folhagens, com leguminosas, ou seja, mexer com verde, mexer com mato, porque pega uma couve, se você socar lá no calor, lá, você perde propriedade, você perde textura, você perde um monte de coisa. Então tem um universo gigantesco aí para você explorar corretamente. A cozinha, ela é uma ciência. A cozinha, a gastronomia mesmo, ela é uma ciência também. Então a gente tem que extrair dela, tentar entender os insumos que a gente trabalha e como aproveitar melhor os nutrientes. Eu escuto muita coisa lá, tipo a nossa feijoada, o pessoal fala assim, poxa, mas essa feijoada não pesa, essa feijoada a gente não fica com gases depois, porque a gente respeita o processo de cada tipo de grão que a gente utiliza, cada leguminosa, cada verdura. Então, cada leguminosa, por exemplo, para ela não te dar esse mal-estar, ela tem um tempo de demolho necessário, então a gente respeita todos esses estágios na nossa cozinha. Entendi. Na tua infância, qual a memória de sabor que você tem? Nossa, olha, eu era maluca por quiabo. Maluca por quiabo. Aquele que sai aquele caldinho, eu era pequenininha e eu pedia eu pedia diabo para minha mãe. Eu quero diabo, eu pedi, ela falava, né? Então eu sempre fui muito dos vegetais, mas muito desde mesmo. Sempre já, isso tinha maior presença? Desde sempre. Sempre me identifiquei demais, sempre tive uma vida assim mais regrada com a alimentação, mais natural possível, né? Sempre valorizei isso, não era vegana. Né? O meu contato com o veganismo, ele veio através da minha filha em 2011, que ela era vegana, e eu tô falando de 2011, a gente não tinha um mercado. A tua filha que é de 26 anos. Tá. A gente não tinha um mercado que nem tem hoje, porque hoje está em plena ascensão. Sim. Eu falo de um tempo em que as coisas não eram nem tão divulgadas assim, mas eu tenho uma cozinha no sangue, sabe? Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu vejo o ato de você cozinhar para alguém um carinho. Então, eu venho de uma família tradicional italiana, né? Que se reunia. A festa para mim, quando eu era pequena, era ver a família em volta da mesa. Família da minha mãe, do lado da minha mãe, né?
Aqui, como a gente estava falando, tinha um ato político, uma questão de concepção política do termo veganismo, do conceito em si, e tem aí as vertentes mais objetivas, né? Nada industrializado ou processado, teoricamente, né? E há muito mais a questão, lógico, dos vegetais, das hortifrutigranjeiros em si, excluindo a última expressão que eu falei, que granjeiro tem ovo, leite, de origem animal. Então, quando a gente fala, né, como você disse, que comer é um ato político, e porque através das nossas escolhas nós podemos mudar uma realidade. A questão da consciência de um veganismo ou de até uma desaceleração, porque a gente tem várias modalidades. O vegetariano, o vegano, ele é uma modalidade dentro do que a gente chama dos vegetarianos. O flexitariano é uma pessoa que conscientemente ela reduz o consumo de derivados animais, pensando em aliviar a pressão ambiental que a gente vive hoje. Sim. O nosso modelo de consumo hoje, ele já é insustentável. A pegada hídrica, né, por conta da agropecuária, ela já é insustentável, né? Então, é um rever todo esse processo. A gente envolve, claro, o amor pelos animais, pelos bichos, o respeito por outras vidas, mas nós também temos que pensar num modelo não viável mais, insustentável, onde 70% do nosso plantio de soja não é para as pessoas, é para o gado. Então, é um modelo que a conta não fecha. Então, é um repensar sobre os nossos hábitos. Tá, e lógico que nas suas andanças e palestras por aí, você deve ter ouvido as questões controversas, eventualmente. Por exemplo, olha, em escala de população mundial desse tanto, a produção alimentar não consegue, não só porque tem milhões, infelizmente, de pobres, mas não estou falando nesse conceito, do que se consegue tirar da terra para alimentar as bocas existentes no mundo? Bom, a gente consegue alimentar se a gente deixar de produzir para dar para o gado. É básico, né? E outra, sim, muito da nossa mata está sendo destruída para se transformar em pasto para a agropecuária. Vou te dar um dado, por exemplo. Se nós, eu estou falando em termos mundiais, claro, se nós reduzíssemos em 50% o consumo de derivados animais, isso é uma questão de consciência, tá? Tipo, você falar assim, não, eu entendo que eu preciso mudar algo para o bem do planeta. Então, eu vou mudar alguns hábitos meus. Se a população atingisse esse nível de consciência, e 50%, reduzíssemos em 50%, nós seríamos capazes de alimentar 2 bilhões a mais de pessoas no mundo. O dobro de pessoas que hoje vivem abaixo do consumo calórico mínimo para a sobrevivência, segundo os dados da ONU-FAO. Então, é um repensar. Entendi. Quando você falando, me veio já uma outra questão, que isso, lógico, está dentro da sua pesquisa prática e também objeto natural de curiosidade no sentido profissional, em um outro nível. Quando você deve ter ouvido que quando se fala em vegano ou vegetariano, de uma forma geral, falar, mas eu não vou conseguir a quantidade de calorias necessárias para eu suprir as minhas necessidades. O que você diz para esse tipo de observação? Mito. Okay. Mito. Eu tenho clientes, inclusive um deles tem uma representatividade muito grande e não só em Bauru como nível nacional, e ele já atende internacionalmente, ele é de Bauru. Ele é um coaching de bodybuilding, né, dos fisiculturistas. A namorada dele também vegana, ganhou o prêmio paulista de Miss Bikini de fisiculturismo e eles são veganos. Então, é mito. Você consegue repor sim, inclusive a parte proteica. A gente entrevistou aqui uma fisiculturista dentro dessa mesma área, só estou lembrando aqui que eu falava para ele, qual que é a sua dieta? Ela falava, era muita clara de ovo e peito de frango, que eu guardei assim de cabeça. Isso é possível substituir, lógico, de uma forma
natural do que tem disponível. Então, inclusive eles são bauruenses, fica até uma dica aí para você trocar um papo com eles. Ótimo, isso mesmo. E mostrar esse outro lado, sim, né? Sim. Porque realmente existe muito mito. Agora, eu vou te falar assim, na parte... Vamos pro prato. Vamos falar do prato. Quando você come carne, você mesmo, a gente estava conversando, e você mesmo falou da dificuldade de se trabalhar alguns insumos que iriam te nutrir mais, com uma qualidade melhor por mais tempo. Sim. Então, quando você come carne, é muito mais fácil você preparar um arroz, um feijão, um bife e uma salada. Pronto, sua refeição está pronta. É rápido. Mas é sempre o mesmo. Agora, quando você acaba tendo uma variedade de leguminosas no teu prato, o que você nutricionalmente está absorvendo com essa variedade é muito melhor. Você falou que tem um leque mais amplificado. Exato. Mais aberto. Com certeza, mas não tenha dúvida disso. Tudo é cozinhável, não sei se essa expressão tá bom. Tudo pode ir para a panela? Olha, eu tenho me surpreendido a cada dia. Eu vou te dizer assim que a gente encontra, como eu falo, né? A minha cozinha ela acaba sendo um grande laboratório, uma oficina onde a gente testa muita coisa, claro, dentro de propriedades, né, que a gente conhece. A gente não põe nada no prato das pessoas que não seja conhecido, né? Talvez não um conhecido geral, mas pra gente, pode ser né? Científico, de pesquisa. Exato. Né? E a gente se surpreende muito com o resultado. Você está dizendo que você está aberto à pesquisa, por exemplo, o cara vai falar, olha, experimenta lá cozido o talo do cipó, porque ele tem, aí você vai ver as propriedades que estão nele, né? Lógico, para a questão, claro. olha, não tem nenhum, tem planta, vai fazer, estou lembrando aqui das plantas que tem as suas substâncias que já são venenosas, enfim. Ou seja, excluída essa questão. Você descobriu que o talo do cipó, que alguém mexeu lá para você, é um objeto de experiência. E é assim, a gente tem que levar em consideração a escassez de alimentos. Ponto. Okay. Isso é fato. As punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas estão aí, existe muito estudo em cima, existe... Isso é uma classificação já. É uma classificação. Ok. Né? Nós temos até cervejas de punks hoje, a gente tem lá, então é um universo que tem sido explorado, descoberto e que traz assim, uma viagem fantástica pra gente, desde que a gente desformate a mente e esteja aberto para isso, né? Mas a gente encontra na natureza coisas que nós achamos que isso é um mato, que é desprezível e que ele é riquíssimo em propriedade. Que basta a gente saber trabalhar e transformar aquilo que é alimento. De que forma a cultura indígena nossa aqui tem trazido para o veganismo já há bastante tempo muita coisa que nós no dia a dia, por cultura, por hábitos, não conhecemos? Porque eles fazem de tudo. Eles muita fazem. Coisa. Não tenha dúvida, né? E a gente vai aprendendo com o tempo que é possível, inclusive um alimento como medicina, ou a medicina como alimento, sim, né? Sim. E eu acredito muito, é aí que eu entro muito na minha área de estudo, que é essa questão de você é aquilo que você come. Vou citar um exemplo meu aqui, servindo de cobaia o tempo inteiro, fora do mundo vegano, cuidando do mundo vegano, porque eu já comentei que eu gosto muito de carne. Eu perguntei da sua memória de infância, a minha é agrião. Agrião. Tinha um banhado, uma várzea lá perto do riozinho e a gente tirava agrião com grande facilidade. Eu acho uma delícia. E ele tem propriedades muito boas relacionadas à questão de saúde, né? Uma memória aí não tão positiva, né? Mas que eu trago isso de infância. Quando eu era pequena, nas férias de escola, era passeio, a gente ir na granja com a minha mãe. Então, minha mãe punha, eu e meus irmãos, e às vezes ia vizinho, tudo, ia na granja buscar ovos. E a gente andava bastante. E era uma delícia aquilo, era um passeio. Sim. Só que, naquela época, assim, menina não podia brincar com carrinho, né? E os meus irmãos iam puxando o carrinho e eu não podia, porque boneca era muito chato carregar. Eu queria um carrinho para subir na terra, né? Mas não podia. E aí, então, minha mãe comprava galinha e eu voltava com a galinha no colo. E a galinha virava minha amiga. E uma vez eu vi a minha mãe matar a galinha. Desde então, eu não
comia mais galinha. Minha mãe tinha um problema de economia de subsistência, mas ela dava nome para as galinhas. Aí chegava na hora da matança... Não, eu vi uma vez e eu fiquei muito chocada. E aí eu já falava, minha avó morava perto e a minha mãe vivia com essa prática, né, de galinha, era uma coisa comum. Mas ela já avisava, vai para casa da sua avó. Mas eu sabia que era galinha e aí eu não comia galinha, né? Entendi. E outras passagens já. Então era uma coisa que acho que já estava meio dentro de mim. Já que você citou as plantas alimentícias não convencionais, as punks, dá alguns exemplos para o público conhecer, por favor. Olha, lá lá na Orango, a gente tem várias punks espalhadas e eu uso muitas no nosso prato. Ontem mesmo eu fiz um arancine, né, que é aquele bolinho do risoto, e eu fiz um pesto de capuchinha que parece muito o agrião. Capuchinha. Capuchinha. E assim, fica o convite para você provar a capuchinha. Eu acho que é uma punk, ela tem uma flor maravilhosa em tonalidades de amarelo e laranja, que a variação da cor dela é pela intensidade de beta-caroteno. Então, quer dizer, Tá. ela fica tem... colorido, então, daí no prato, você usar as duas ou não tem nada a flor, a gente usa ela em saladas crua. A folha, aí tem várias formas de usar e eu fiz um pesto com ela que lembrou muito o pesto do agrião. Foi a primeira vez que eu fiz o pesto ontem, eu me surpreendi com o resultado, gostei e pus um prato, né? Mas nós temos também a taioba. A taioba, por exemplo, ela é uma... Primeiro que ela é linda, ornamentalmente falando. No jardim, aquela folhona que parece um coração. Só que assim, né, fica a dica. Tem algumas que são falsas taiobas, para tomar muito cuidado. Conhecer bem, a taioba, ela tem uma aureolinha em volta dela. Aquela é a que a gente pode fazer o uso. E ela, a gente come até a batatinha dela, o rizoma. Eu já fiz sopa de rizoma, já fiz purê com rizoma. Essa raizinha lá dentro da terra. A batatinha dela. Então, a taioba, ela tem propriedades nutricionais. Recentemente, eu dei uma entrevista para o Globo Rural, onde eu falei das punks e trouxe as propriedades dela. E foi bem interessante, porque pesquisando, eu descobri que ela tem muito mais propriedades do que a própria couve. Mas por que é punk? Punk, plantas alimentícias não convencionais, porque você não compra isso em qualquer lugar. Entendi. Isso, nesse sentido. É nesse sentido. Tá. Nós temos uma outra que é a zebrina. Ela está presente em muitos jardins, ela é roxinha, toda zebradinha assim. Ela é uma planta muito conhecida, por exemplo, no México. Muito utilizada lá. Também ela é roxinha. De alguma forma, é correto dizer, então, que quem tem quintais, muita gente, felizmente, ainda tem quintais, ou tem plantas na casa, não tem? Hoje põe entrar no muro lá, faz os vasinhos você pode lá, pôr no vaso. Que tem alimentos por perto e que não necessariamente as pessoas sabem o teu hábito de utilizar. Exato. A Hora Pronobis, você já ouviu falar? Já. A Hora Pronobis, ela tá em alta, né? Ela se alastra rapidamente. Ela é uma planta riquíssima também, proteica. Ela dá em qualquer brecha, e ela é uma praga, ela se espalha. O único problema dela é que a gente tem que tomar cuidado onde planta, porque ela tem uns espinhos ferozes. Tá. Mas ela vira uma cerca, se você deixar. A Hora Pronobis, embora em alta agora, ela é um patrimônio mineiro. Ela é conhecida como carne de pobre. E que você tem várias possibilidades de usar, várias, O peixinho, você já ouviu falar do peixinho? Não. Ela é uma folha peludinha, que a gente faz ela empanadinha, assada, empanadinha e frita. Ela tem sabor de um peixinho. O punk tem quase um sinônimo, ou é um sinônimo relacionado a mato, no sentido genérico do dia a dia, ou não são só matos? Não são. É que são plantas que a gente não vê ela... Não estão no dia a dia. Você não vai ver no mercado para você comprar. Entendi. Na feira, hoje, você já até começa a encontrar alguma coisa, porque é um mercado que começa aí a ser explorado, E, por exemplo, eu trago muita punk de Demétria, em Botucatu. Tá. Que eu encomendo de lá algumas coisas e chega para mim aqui para eu poder utilizar.
Tá. Você planta alguma coisa? Você tem os seus vasinhos para algumas coisas que você gosta? Eu tenho a capuchinha, eu tenho a zebrina, eu tenho taioba, eu tenho ora pronobis, eu tenho hortelã, a sálvia eu tenho todas as plantas de temperinho que eu uso, alecrim, eu tenho o tomilho. Fazer uma associação que me veio agora na memória, por isso que é bom ir conversando e mexendo. A gente entrevistou aqui por outras razões, mas também da vida das pessoas, né, do dia a dia, de fazer esse registro público aqui das pessoas que estão correndo na nossa cidade, contando, fazendo suas histórias, trajetórias, a chamada Maria das Ervas. Ai, não conheço. Lá na Feira do Rolo. E aí ela falava infinidade, traz uma listinha, né? Tem 30 e poucas ervas, mas no sentido mais medicinal da história. De certa forma, não, em boa dose, a gente está falando de muitos desses produtos aqui, né? Então, eu vejo assim, primeiro, a necessidade... Uma outra vertente, lógico. A necessidade mas eu me lembrei da Maria das Ervas descobrir novos alimentos que são acessíveis, de tornar uma alimentação acessível e de você suprir necessidades. Tá. Né? Eu acho assim, eu acredito muito nisso, o dia que que as pessoas, que a população descobrir que o intestino nosso, ele é uma barreira para a nossa imunidade. Que se a gente se atentar para aquilo que a gente come, como você disse, né, a questão a gente brinca em dizer que o mal não é o que entra, é o que sai da boca, né? Isso. Então, o dia que a gente se atentar para aquilo que a gente ingere, as propriedades, a gente pensar de uma forma de tentar ingerir propriedades, a gente se liberta de muitos remédios. Muito. Aí vem a outra faceta dessa história. Tem a indústria alimentícia, lógico, em escala, e o agrotóxicos e animais. Exato. E todos os nossos hábitos, e a outra que é a farmacêutica. Então, eu falo assim, que a gente precisa romper esses ciclos viciosos. E a gente precisa criar um ciclo virtuoso. E a alimentação, ela é o cerne da questão. Então, nesse farmacêutico, eu estou, por hora, entrevistando e compartilhando também aqui a minha função de leigo aqui no meio, eu já fico dentro da questão cultural mais forte. Por exemplo, eu tive na infância o hábito de ter hortelã, erva doce, alecrim, boldo, poejo, manjericão. Então essas coisas ou era tempero, ou eram comida, ou eram remédios dentro de casa, como a folha de goiabeira, que não era só por causa da fruta que tinha no quintal. Né? Tem que prender intestino, soltar intestino, como um mamão, aí entra a fruta. Eu estou dizendo que a nossa cultura originária brasileira, interiorana, caipira, que a gente não era urbano nessa dimensão, né? Ela pode ter se perdido por várias razões, então. Ou interesses. Do interesse dessa quantidade gigantesca de riquezas que a gente tem. É o que eu digo, eu falo, se você rompe com estes ciclos, vamos voltar a falar dessa questão, você entra aí, a indústria, ela te vende tudo acessível, né? Então você entra no mercado, você tem lá, você não tem tempo de preparar a sua comida, onde você vai? Nos congelados. Os congelados, eles são o quê? Ultraprocessados. E aí você tem uma série de propriedades que, se você ler o rótulo, você não come. De uma simples bolacha, eu estou falando de uma simples bolacha de água e sal. Se você ler o rótulo, você já não come. Né? Então, quando você atenta para o que você está colocando dentro da sua boca, você rompe o primeiro ciclo, que é o ciclo da indústria alimentícia. Romper o ciclo da indústria alimentícia, você vai romper com o ciclo da indústria farmacêutica, porque você come e passa mal, cai no medicamento. Nossa sociedade é uma sociedade medicamentosa. Ela não é preventiva, ela é curativa. Então, se você voltar para esse pensamento que você está me dizendo, onde a gente pensava logo no alimento como a propriedade que ele tinha, uma mão para soltar, a banana, maçã para prender, né? O chá A gente pensa invertido por causa disso, não, vou tomar o antiácido porque eu comia a feijoada. Porque eu comia feijoada. Mas peraí, ele não faz parte do cardápio aqui, a gente que introjetou. Então, né? E o nosso ambiente, o ambiente que a gente... Bom, a minha empresa, ela surgiu desta ideia. Eu, como professora, muitas vezes eu chegava em casa 11 horas da noite, 11h30 da noite, quando eu dava aula em outra cidade até meia-noite, com fome. Você acha que você tem coragem de ir para a cozinha? Ou se vai comer, vai fazer alguma coisa pesada, atrapalhar o sono. O cansaço me vencia, eu ia dormir, tomava um copo d'água e ia dormir.
né? E aí eu falava assim, poxa, por que não ter alguma coisa acessível que a gente possa chegar e comer, mas que seja saudável? E então eu sempre me pautei muito naquilo que eu como, naquilo que eu faço uso de produtos, sou contra os industrializados, os ultraprocessados. A gente não consegue viver totalmente sem o industrializado. Sim. Mas eu vou chamar de ultraprocessado, né, que é o mais maléfico aí para a saúde. Então, a Orango, ela nasceu desse sentido de ter marmitinhas congeladas saudáveis, zero industrializado, zero ultraprocessado, para que as pessoas tivessem uma alimentação fácil, acessível, mais saudável. É claro que de lá para cá, desde que a Orango nasceu, nós viramos a chave algumas vezes por conta da pandemia, por uma série de fatores, e hoje a gente tem um espaço, a gente tem o atendimento no salão, né? Na nossa empresa. Mas o objeto maior é a alimentação saudável. Você nos contou que tem os 3 filhos convivendo, a mais velha de 26 acabou puxando você mais para isso a partir de 2011, quer dizer, consolidando isso, de 23 e o de 6. O de 6. O menino, o mimado caçula lá. Agora eu vou te dar um dado importante, você pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não, eles estão nessa mesma vertente, porque são, pelo menos do último, geração muito diferentes. O Miguel, o mais novo, eu tenho um dado muito legal para te dar em relação a isso. O Miguel, ele tem uma alimentação bem bacana. Na escola onde ele está hoje, já disseram que ele é a criança que come melhor, porque ele tem acesso a vegetais, né? Eu acho que a gente, quando escuta assim, o meu filho não come, mas ele vê. Não é o você dá, é ele vê, né? Porque o meu filho, ele chega da escola em casa, ele abre a geladeira, ele vai comer brócolis, ele vai comer maçã, ele vai comer pera, poncã, não venha se comprar, né? Então ele é uma criança que ele está muito aberta para isso. As punks... Mas aí tem a educação mas ele cresceu com em função isso, né? Disso também, né? Sabe quantas vezes meu filho tomou antibiótico? Uma quando ele teve Covid. Porque eu não questionei o médico, porque eu não me considero a essa altura. Certo. Ele nunca teve uma infecção. Então, você é aquilo que você come. Meu filho é a prova disso. Claro que, como uma criança, ele recebe doces, ele recebe. Até da própria família, que acha leite. que... Leite, ele não é do leite. Eu amamentei ele até 1 ano e 8 meses. E desde que eu tirei ele do peito, ele nunca mais foi do leite. Você conseguiu até 1 ano e 8 meses? Amamentei até 1 ano e 8 meses. Legal. Na verdade, assim, tirei com dor no peito, literalmente. Mas porque eu pegava muita estrada à noite. Ele já estava grandinho e ele queria ficar grudado em mim. Eu estava dormindo muito mal. E aí, uma vez, eu quase dormi na estrada. Então, eu achei que era um momento... Por questão de segurança. Por questão de segurança mesmo. Sim. Mas ele tinha o intestino preso quando bebê, mesmo mamando no peito. E quando logo que eu introduzi fruta, o médico falava, dá suco. E eu dava a fruta para ele mamar na fruta. Você está professora, está na oficina da cozinha, está lidando com isso, você está na tua cultura de casa, do dia a dia, tem um restaurante ligado a isso, você está e se você, deve ter ocorrido, você foi viajar, foi dar palestra lá, não sei aonde, aí pum, você caiu na indústria, você caiu no hábito cultural, que é aqui majoritariamente num outro sentido. Como é que você se vira? Olha, eu acho assim, a acessibilidade a alimentos mais naturais, hoje ela está em qualquer lugar. Basta você saber a escolha correta, entendeu? Mas o hábito de você levar as coisas, né, também ajuda bastante a gente. Entendi. Bastante. Mas sempre você vai encontrar uma alternativa. Sempre. A gente só precisa ser mais crítico aquilo que a gente olha. É claro que algumas vezes você come algo sem saber direito o que tem ali, porque as pessoas também não sabem te informar. Esse grau de criticidade, de entendimento, isso não é uma maioria, entende? É típico a gente ouvir assim, qual salgado não tem carne? Esse não tem, é de presunto.
É muito comum, a gente ri muito disso, entendeu? Porque isso é básico, quando você sai por aí, você pergunta alguma coisa em relação a isso, né? Mas assim, sempre você vai conseguir ter alguma coisa que é possível você fazer o uso, né? Eu lembro do bolinho de arroz, daí ele fala, poxa, o bolinho de arroz é de arroz. Mas tem ovo. Mas aí você tem que botar ovo. A gente não coloca, mas tem, a maioria tem ovo. A adaptação da massa. Sim, tudo. Tá. Tudo. Tudo passa por uma reorganização, lógico, Um que você tem repensar. disponível, um repensar em relação ao que você vai usar, fazer, processar, comer. E aí entra muito a questão da técnica, né? Porque basta você entender o elemento, ele está trazendo o que para o prato, né? Eu preciso da proteína, então qual é a proteína que eu posso substituir? Ah, vai ovo nesse bolo, o que eu posso substituir com ovo? Entendeu? Só é um repensar, mas isso ele acaba sendo meio que um cotidiano depois pra gente. Aqui vai entrar num outro ato político aqui, no sentido que a gente está conversando nessa linha, acho que você vai me entender, lógico, que tem a ver com a Mesa Brasil do SESC, que é um projeto que você escreveu lá para a gente poder falar também no nosso recorte, que é como a gente desperdiça alimento. Sim. Nós desperdiça os subprodutos do alimento. O subproduto. É o que a gente acha como subproduto. Mas se você olhar o alimento de outra forma, se você mudar a sua relação com o alimento, não faz sentido. Por exemplo, como você mesmo estava falando, a questão do talinho de um brócolis. Gente, aquilo é uma delícia. Mas você vai colocar recortando o talo junto? Sim, porque vai cozinhar. Mas ele é uma delícia. Ele é uma delícia. E quando você bate, tritura aquilo e coloca aquilo num arroz? Quando você, por exemplo, você pega o talinho da couve e faz uma farofa, né? Dá uma refogadinha, faz uma farofinha. E ele é tão rico de nutriente quanto o que você acha que é o principal de um alimento. Na nossa cozinha, a gente faz coisas assim malucas, né? De uma forma geral de olhar, pra gente não é nada maluco, mas a casca da banana, que a gente poderia usar como uma carne, mas às vezes a gente não tem esse tempo de preparar, mas, por exemplo, a gente bota num pote grande, aquela água da casca de banana é rica em potássio, a gente joga no nosso jardim. O limão, né? Fica a dica aí também. O limão a gente deixa um pote na cozinha, todo limão a gente vai colocando lá, vai cobrindo com água. No final de uma semana a gente bate aquele limão, coa com um pouco de álcool e a gente já usa ele como desinfetante na própria cozinha. Ele é um desengordurante. Então vou explorar e pedir aqui ao vivo, de bate-pronto aqui, uma dica. Por uma questão de orientação, enfim, de hábito, conheço muita gente mesmo, que toma todo dia, ao acordar e ao dormir, um copo d'água com algumas gotinhas de limão, para mudar a alcalinidade e tal, não sei o quê. Só que aí reclama e fala, puxa, eu compro limão, o que eu faço com o resto? Eu falo, eu faço a limonada antes, só tiro as 2 gotas aí, mas faço antes, porque a ideia é ir dormir, para esses que usam, só com o copo d'água com as gotinhas de limão ali para melhorar a digestão, enfim, quando acorda em jejum também. Falando do aproveitamento do restante do limão. Então, já usa a casca, já usa o suco, já usa tudo, já deixa o potinho ali em cima. É só bater no liquidificador, um pouco de água, álcool, coa, e ele vai. É perfeito para limpar o chão, sem falar que ele fica um aroma delicioso. Você chega a usar ele para mecanismo de limpeza, e tem produtos com desinfetantes, então. Ele acaba sendo desinfetante, só que ele é desengordurante por conta do limão também. Sim. Então, você vai fazer no Mesa Brasil, só poder citar aqui, o Proteínas Vegetais. O que exatamente é esse projeto? Então, eu fui convidada para participar e eu criei 2 temas, fiz 2 propostas e a que vai entrar primeiro é essa das proteínas, né? Da proteína vegetal. E então eu vou trazer do que eu elaborei, eu vou ensinar a fazer burger de feijão com quinoa, nuggets de grão de bico, olha aí o industrializado saindo fora. E fica muito gostoso, fica perfeito. Ele é um nuggets de vegetais com a base de grão de bico. O falafel, né, que é um bolinho mediterrâneo e de favas, né? Ele é de favas, mas você pode fazer com feijão, você pode fazer... Esse eu vou usar o grão de bico. Eu sou a louca do falafel, eu amo o falafel pela quantidade de tempero que tem nele.
absurdamente aromático, então eu vou levar para o pessoal também essa oportunidade. E almôndega de lentilha com aveia, que também a gente faz muito na nossa cozinha. Todos esses a gente faz lá, mas a almôndega é uma coisa que o povo pira. E de temperos tem variações aqui, fora do que a gente usa, por exemplo, citar o tradicionalíssimo alho aqui na nossa cozinha? Não, eu digo assim, olha, a forma como eu trabalho, tá? Aí são particularidades, mas eu gosto muito de entender a origem do alimento para trabalhar o tempero característico da região. Então, por exemplo, é oriental, então nós vamos para o oriental, os temperos orientais. É mediterrâneo, os temperos mediterrâneos. É brasileiro, é italiano, então eu tento puxar, resgatar o sabor da origem. Tá. Que a gente trabalha muito uma questão de memória afetiva nos pratos. Muito. E que está ligado diretamente com o córtex, né? Legal. E aí a memória afetiva, essa é uma outra ciência muito interessante aí com os alimentos que vão produzir reações bioquímicas na gente que tem relação com respostas orgânicas. Exatamente. Então a gente trabalha muito isso nos meus pratos, a memória afetiva. Porque as pessoas quando deixam de consumir uma carne, não é porque ela não gosta, é porque uma questão de consciência. Sim. Então, quando ela come um prato que resgata isso, ela tem uma saciedade. Mas aqui a gente está falando também de outros níveis de percepção, aproveitando o seu comentário anterior. Que os alimentos, eles têm, cada um com as suas propriedades, relações com essas reações orgânicas, bioquímicas aqui, e com as sensações de emoção, inclusive. Sim. De tristeza, de ser mais... Enfim... Seja o que for, eu estou citando palavras aleatórias aqui, mas... Não, você trabalha muito no alimento. Essa questão da memória afetiva, aliado aí com outros fatores, por exemplo, tem gente que quando tá triste, aí vem a questão do chocolate, gosta de um chocolate. Por quê? Porque ele trabalha a serotonina, não dá pra gente falar que não é, né? Então, tudo tá ligado. O alimento, ele é riquíssimo demais, ele trabalha com muitas propriedades na vida. Mas eu imagino o chocolate fora do eixo industrializado, do multiprocessado, se você pegar a base do cacau, já dá uma outra fonte. A gente tem indústrias menores, sustentáveis, que têm um processo sustentável, né? E que podem trazer, que você tem o consumo do chocolate sem leite. Aliás, tem fábricas que eu trabalho com chocolate que não trabalha com nenhum tipo que não tem lactose no seu processo, em nenhuma outra linha de chocolate. A gente acabou falando naturalmente muito da Terra, por causa do planeta Terra aqui, mas para poder falar um pouquinho do planeta Água, do mar, que aí tem um monte de plantas lá, que tem uma linha gigantesca aqui. Né? Inclusive os orientais, né? Sim, né? Sem contar o peixe. Sem contar o peixe. Mas o peixe é uma cadeia. Se você soubesse, nós temos um desperdício absurdo de peixes inservíveis para que possa alimentar os peixes que são comercialmente falando. Sim. Então é outro universo aí de... Mas aqui eu estava citando a questão das plantas no mundo vegano. Também tem uma lista razoável aí de produtos a serem utilizados. Não, tem. Inclusive as algas, né, elas são riquíssimas e a gente utiliza muito, até para dar o gosto de peixe. Entendi. Para ir substituindo. Muito legal. Quando você fez o prato aqui, só para entender no fim do Prêmio Impera, você vai lá, prepara, tem um dia específico, só para entender a sistemática em si. Eu comecei fazendo só os finais de semana. Eles vão marcar um dia lá e você vai e faz? Então, eu comecei fazendo só os finais de semana. Tá. Que era quando a gente tinha um público que tem um consumo mais próximo desse tipo de prato, que era um prato mais elaborado. Mas aí acabou que eu comecei a servir a semana inteira, porque as pessoas estavam indo procurar, então eu acabei servindo a semana inteira. Eu só não coloquei em delivery, porque Entendi. O meu prato... ele já é uma experiência só a forma do prato, que é outra forma como eu acredito que você... a gastronomia são os 5 sentidos. Você explora os 5 sentidos. Então, o meu prato, a formatação do meu prato, o empratamento que a gente chama, Sim. ele já era uma experiência. A temperatura, a textura para aquele tipo de prato faz enorme diferença do jeito de Então, eu consumir. não pus no delivery. Porque aí o delivery, você mata a apresentação.
E aí depois ainda é capaz, a gente recebe às vezes alguns questionamentos, algumas avaliações negativas por conta de algo que é característico de um delivery. Entendeu? Tá. O prato não chegou na temperatura correta, mas talvez o processo da entrega foi demorado. Ele saiu de lá ok. Então tem variáveis que fogem do nosso controle. A gente tenta se cercar de todas as possibilidades. Então esse foi um prato que eu não coloquei no delivery. Tá, você daria alguma dica aqui das comuns ou não, tradicionais do dia a dia, por exemplo, mas as folhagens elas têm um tempo de utilização menor, de conservação. Põe uma coisinha d'água lá com uma gotinha de água sanitária. Sanitária, né? Inclusive, a gente pode usar a água sanitária. Tem os próprios, né? Os sanitizantes apropriados também, que você compra hoje no mercado em gotinha, também pode ser, mas pode ser água sanitária sem problema. A gente só tem que tomar o cuidado porque algumas são muito sensíveis e elas acabam cozinhando na água se você deixar muito tempo ela de molho. O próprio agrião e a rúcula são absurdamente delicados. O alface tem mais resistência, conforme a folha é mais espessa, ela tem uma resistência maior. Mas o agrião é absurdamente sensível, né? Até a temperatura. O que é pecado na tua área? Vou fazer um trejeito aqui que me veio a cabeça. Se você for falar com um italiano tradicional, fala, não vai me colocar ketchup na pizza, por exemplo. O que a gente pode fazer errado no dia a dia, não faz isso com essa planta ou com esse tipo de produto que... Pecado para mim é quem serve um vegetal cozido que ele fica mole. Para mim é lei na minha cozinha, crocante. Entendi. Tá, mas a crocância envolve... O tempo de cocção. Por exemplo, um brócolis. Um minuto cá, um minuto lá. Um minuto no quente, um minuto no frio, ele tá ok. Para hora que você morde, ele faz... Fazer a diferença. Não dá. Vegetal mole não rola. Muito bom. Essa mesma linha de raciocínio, para fechar, serve para a questão de bebidas também? Ou não, na tua vida? Tanto profissional quanto pessoal? Olha... De consumo? De uma certa forma, sim. A gente tenta... Eu, pelo menos, valorizo muito a questão dos sucos naturais. Tá. Né? E nem industrializado. É o natural. Tá. Lá a gente tem sempre a política do suco do dia. Por que o suco do dia? Às vezes me perguntam, mas você só tem um suco do dia? Não, eu posso até te fazer outro, mas o suco do dia, ele é lei porque eu não uso polpa congelada. Eu falo da laranja, a laranja tem que ser espremida na hora. Então, fica marrenta depois. As frutas que eu utilizo, uma vez eu pedi num delivery um suco. Delivery? Não foi num delivery, minto. Eu estava num lugar conceituado e eu pedi um suco de laranja. A hora que eu tomei o suco de laranja, mas sabe quando você sente aquele gosto daquele suco de laranja que está na geladeira já faz horas? Pra gente que conhece, aí fica triste, sabe? Então, quando você tem uma experiência dessa, eu não quero isso no meu lugar. Então, o suco é feito na hora. Muito bom. Érica, muito obrigado por você fazer esse recorte com a gente. Como eu imaginava, você vai fazendo perguntas e coisas aqui, o pensamento vai rodando, apresentando um monte de dúvidas para te explorar. E por isso aqui é um recorte mesmo de algumas questões, mas de poder, de certa forma também, através do Câmara Livre aqui, dividir com você esse punhado de experiências que você tem, longa vida para o seu trabalho, as suas palestras e para a Orango Mango. Aliás, explica o nome. O Orango Mango, ele vem... Nós ficamos 6 meses num projeto aí de elaboração da empresa, né? E nós fizemos um brainstorming entre algumas pessoas, aí a gente fala um toró de parpite, né? Aqui no Brasil, eu brinco com os meus alunos que é um toró de parpite. Por quê? Porque é isso mesmo, um toró de palpite. A gente joga uma ideia e a gente vai vendo o que vem, né? Então, nós fizemos entre os familiares tal, e amigos mais próximos uma chuva de ideias dessa daí. E o orango, ele surgiu porque o orango, ele é um dos maiores... O orangotango, desculpa, ele é um dos maiores macacos, né? E da espécie lá, e ele é um herbívoro, né? Então tinha tudo a ver, e o mango por ser uma coisa mais nossa, mais tropical, orango mango, e ele ficou, a gente ainda brincava com o rango da comida, né? Entendi. Então é orango, o rango, e a gente fez uma brincadeira, um trocadilho aí, orango mango, ele soou legal e ficou esse nome mesmo. Muito bem, parabéns. Não só pela questão do pupunha defumada com ragu de cogumelos e purê
de Cabotiã, mas pela questão da ideia, da concepção e da sua oficina de cozinha, que é bastante interessante. Eu queria só fazer um comentário. Por favor. Queria, assim, agradecer muito essa iniciativa do Social Bauru. Muito, porque ajuda, assim como nós que somos os pequenos, nós trabalhamos um segmento nichado, bem particular. Meu restaurante, ele não é só para o público vegano, aliás, veganos hoje são 30%, 70% são pessoas que estão em busca de uma mudança na qualidade de alimentação. Eu acho isso bem interessante. Então, esse prêmio, ele propiciou pra gente essa abertura em mostrar o nosso trabalho. Eu fui pega de surpresa. Eu chorei muito, acho que eu tô chorando até agora. Eu chorei muito, eu tô muito emocionada. Porque eu não esperava, porque é um prato que a gente fala assim, não vai ter aceitação. E surpreendeu todo mundo, né? Então é um espaço para divulgar essa mudança. Eu fui muito ovacionada quando eu subi para pegar, muito mesmo. A quantidade de pessoas que estavam ali apoiando o nosso trabalho, a nossa causa, né? Com essa questão da alimentação mais sustentável para o planeta, sustentável para a pessoa. Então eu tenho muito a agradecer iniciativas como essa na nossa cidade e que valorizam o trabalho das pessoas que arduamente se dedicam ao setor de alimentação aqui, que é intenso. O trabalho da gente é intenso. Então, que a população apoie cada vez mais esse tipo de iniciativa, porque elas fazem a diferença para quem está no mercado de trabalho, abrem novas vagas de trabalho. Eu mesmo abri vagas de trabalho e estou em busca de mais. Então, eu só tenho a parabenizar essa iniciativa do Social Bauru, do pessoal do Social Bauru. Legal. E através do Vinícius, por exemplo, que a gente está aqui conversando. Pois é. Eles são muito fofos. Quando eles me convidaram, eu falei assim, nossa, mas eu vou competir com esse universo das carnes, né? Ele falou, não, você tem que mostrar o seu trabalho, assim. A Ju é uma fofíssima, que me apoiou muito, né, nesse sentido do convite e me falar, não, você tem que mostrar o seu trabalho, não sei o quê. Então, eu só tenho a agradecer. Não só por mim, não só eu, Érica, eu, Orango Mango, mas a cidade, a todos os restaurantes que participaram, que aceitaram esse desafio, né, que trouxeram um prato inovador. Em nome de todos, eu queria agradecer. Muito legal. E a gente está falando aqui de uma questão de uma missão pública para encerrar com a Érica Morandi Pavlovsky, que a gente está falando sobre a nossa própria cultura culinária local aqui. Né? Exato. Um segmento em desenvolvimento. Que ele seja destacado regionalmente. Né? Que a gente possa fazer um circuito cada vez mais intenso. E eu falo regional porque, por exemplo, a Orango hoje eu recebo muita gente de fora. Sim. Que já as pessoas tem vêm Orango, para a cidade para comer, para experimentar, para conhecer. Final de semana eu recebo muita gente de fora. Então, que realmente que isso se torne cada vez mais uma realidade. Né? E que as pessoas se unam no próprio setor, que às vezes não tem isso. Né, de não enxergar um outro como rival, e sim como dar a mão para tornar isso um segmento valorizado no município. Muito bom. Obrigado. Até o nosso Câmara Livre. Comer é um ato político e o ser é o que entra e sai pela boca. Até o nosso próximo encontro.